Fala aí, aqui é o Rodrigo do Responde Aí. Vamos bater um papo hoje sobre ácidos? Muito bem. Para a gente começar o nosso papo sobre ácidos, é importante que vocês saibam a respeito de que o ácido pode ser dividido em duas categorias. O primeiro deles é o hidrácido e o oxiácido. Como é que você vai ver a diferença entre eles? Bom, eu vou te citar alguns exemplos aqui. Isso aqui é um pequeno exemplo de hidrácidos e esse aqui de oxiácidos. Como você pode reparar, a grande diferença entre eles logo na fórmula molecular é que nos oxiácidos nós temos oxigênio, enquanto no hidrácido nós não temos oxigênio. Beleza? Essa é a diferença básica entre eles. Adiante nós vamos ver algumas outras. Vamos lá. Vamos começar falando dos nossos hidrácidos. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre a reação de formação. Vamos seguir de acordo com o nosso exemplo. Olha, nós temos um H2 mais Cl2 gerando duas moléculas de HCl. Olha o que acontece. Nós temos o que vai acontecer? O hidrogênio que é do HCl, ele está vindo lá da molécula de H2. Enquanto o nosso cloro aqui do HCl está vindo lá da molécula de Cl2. Então, a reação de formação de hidrácidos ela vai ser sempre uma molécula de H2 reagindo com uma molécula do ametal que nós estamos utilizando. Nesse exemplo está sendo o cloro. Mas logo adiante, ó, a gente pode usar, no caso, o bromo. Ó, H2 com o bromo gerou duas moléculas de HBr. Aqui, H2 mais um enxofre gerou uma molécula de H2S. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos para o próximo tópico aqui, que vai ser a respeito de nomenclatura. Vamos lá. No caso, vamos pegar o exemplo do HCl. Como é que você vai fazer, nesse caso, a nomenclatura do ácido? Você vai pegar a palavra ácido. Sempre que você for falar de ácido, você tem que botar a palavra ácido primeiro. Como nós estamos falando de hidrácidos, nós vamos pegar o ametal que nós estamos utilizando e nós vamos adicionar o sufixo hídrico. Como assim? No caso, nós estamos usando o cloro, né? Então, cloro com hídrico vai ser clorídrico. Beleza? Bem tranquilo, né? Olha só o segundo exemplo. Nós temos HBr, certo? Opa, olha o spoiler. No caso, nós usamos o bromo. Então vai ser bromo mais hídrico, bromídrico. Show? Aqui, ó, H2S, nós usamos o enxofre, vai ser sulfídrico. Tranquilo? Então, de uma forma geral, nós sempre vamos ter isso aqui. O ácido seguido do ametal com o sufixo hídrico. Show? Beleza. Então vamos lá. O terceiro tópico que nós vamos falar agora vai ser a respeito da força. Tudo bem? A força, aí nós temos uma certa facilidade com os hidrácidos. Só existem 3 hidrácidos fortes, que no caso são o HCl, o HBr e o HI. O restante vai ser tudo considerado como ácido fraco. Mas tem uma coisa que vai acontecer. Você, quando estiver estudando para a sua prova, pode acontecer de você dar de cara com um terceiro tipo de força. Isso acontecer muito nos livros antigos, que no caso é o caso do HF. Ele era considerado um ácido moderado. Porém, como vocês podem ver, eu botei um asterisco aqui. Por quê? Porque eles não utilizam mais essa nomenclatura. Hoje o HF ele é considerado um ácido fraco. Tudo bem? Só para você ficar ciente, porque você pode dar de cara com isso daí enquanto você estiver estudando. Muito bem. Agora, sabendo o estudo de hidrácidos, vamos partir para os nossos oxiácidos? Então vamos lá. A primeira coisa é a reação de formação. Vamos começar com um exemplo bem tranquilo. H2 mais CO2. Olha o que acontece. Lembra que quando a gente estava falando de hidrácidos, a reação era H2 mais Cl2 gerando duas moléculas de HCl? Era o quê? Uma molécula de H2 com o ametal gerando o hidrácido. Agora nós temos uma reação envolvendo água com um anidrido que vai gerar o nosso ácido. Então, vamos deixar isso aqui de lado, agora que você já relembrou. Nós temos aqui o H2CO3. Beleza? Olha só o que aconteceu. O H2 do ácido, ele veio da água. O carbono aqui, que é o nosso ametal, veio do anidrido. E o oxigênio do ácido veio de ambos os dois. Olha só. No caso, você pode reparar que isso é uma simples reação de síntese. Ou seja, juntou tudo, como se fosse um bolo. Aqui nós temos a farinha e o ovo. Juntou tudo, formou o bolo. Suave? Vamos para o segundo exemplo. Olha aqui.
Água mais SO3 gerou H2SO4. Olha só, destaquei aqui para você ver de onde está vindo, ó. Bem tranquilo, não é? E aqui nós temos mais um exemplo, H2O mais Cl2O7. Repara que a reação formou H2 Cl2O8, mas a gente tem sempre que simplificar para usar a fórmula mínima. No caso vai ser HClO4, beleza? Com esses exemplos você já pode ter uma noção de como vai ser a regra geral, que vai ser sempre anidrido mais água gerando um ácido, beleza? Então vamos lá, vou para o nosso segundo tópico, que vai ser a respeito de nomenclatura. Vamos pegar o primeiro exemplo. Nós temos aqui H2CO3. Para você saber qual vai ser a nomenclatura desse ácido, você vai ter que relembrar lá da nossa época a respeito dos anidridos, daquela nossa tabelinha, ó. Olha aqui. O que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é o NOx desse carbono. Você já deve estar craque em fazer cálculo de NOx e sabe muito bem que a soma total dos NOx tem que ser igual a zero. Muito bem? Então, quando você for fazer o cálculo aqui, ó, do NOx do carbono, você vai ver que esse NOx vai ser igual a mais 4. Beleza? Como esse NOx é igual a mais 4, vamos lá na nossa tabelinha. O carbono está no grupo 4A. NOx mais 4, final íquo. Carbono com íquo, carbônico. Então vai ser ácido carbônico. Tranquilo? Olha o nosso segundo exemplo, ó. Nós temos aqui o H2SO4. Quando você fizer esse cálculo do NOx, você vai achar ele mais 6. O enxofre está em qual grupo? 6A. NOx mais 6, íquo. Ácido sulfúrico. Beleza? Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos para o nosso terceiro tópico, que vai ser a respeito de força. Isso mesmo, vamos retornar o nosso papo sobre força. Agora o papo já é diferente. Você vai ter um pequeno trabalhinho a mais, mas fica tranquilo que é bem tranquilo de ser feito. Vamos lá. No caso, a força dos oxiácidos, ela vai ser medida por uma certa regra geral, que vai ser essa daqui. Olha só, vou explicar como que acontece. Nós temos X, que é o número de hidrogênios, M, que é a quantidade de metal, fica tranquilo que isso não influencia na força, Y, a quantidade de oxigênio. O que você vai fazer? Você vai pegar o número de átomos de oxigênio e vai diminuir do número de hidrogênios. Se essa conta der maior ou igual a 2, o nosso ácido é forte. Se essa conta der menor do que 2, ele vai ser fraco. Olha só, vou mostrar aqui o exemplo que eu separei pra gente. Olha aqui. O primeiro exemplo, nós temos que o HClO4 vai dar 4 menos 1 igual a 3. No caso, como isso aqui, o 3 é maior ou igual a 2, nós temos um ácido forte. E olha só, no caso de um ácido fraco, nós temos H3PO4. 4 menos 3 vai ser igual a 1. Então a gente pode concluir que esse ácido, ele é fraco também. Show? Bem tranquilo, né? Então, agora, vamos falar de um assunto que envolve os dois tipos de ácidos, que é o caso da ionização. O que é a ionização? A ionização, você precisa saber, é que quando a gente pega um ácido e coloca ele em meio aquoso, ele libera H+. Ele se ioniza liberando H+. Olha só, aqui nós temos HCl mais água. O que vai acontecer? Nós vamos ter H+ aquoso, lembre-se, mais Cl-, também aquoso. É isso que vai acontecer. Opa, vou reforçar aqui para você ver, ó. Tranquilo? A mesma coisa com os outros exemplos. Olha só, H2SO4 com água vai formar 2 de H+. E um SO4 menos 2. E o nosso terceiro, H3PO4 com água, vai formar 3 de H+, e o PO4 menos 3. Olha só, repara uma coisa. Esse hidrogênio que está aqui, ele veio unicamente lá do ácido. Não vá achando que esse hidrogênio veio da água, tá bom? Esse hidrogênio veio lá do ácido. O que a água fez é como se ela simplesmente chegasse, ó, e separasse isso aqui. Entendeu? Bem tranquilo, né? Só que o que acontece? Vocês podem ver que cada uma libera uma determinada quantidade de H+. Então, quando tivermos uma reação onde libere somente um H+, nós vamos ter um ácido monoprótico. Quando tiver 2 de H+, vai ser um ácido diprótico. E quando tivermos 3 H+, vai ser um ácido triprótico. Beleza? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.